Bem-vindos todos para esse terceiro dia da nossa formação, reflexão sobre a campanha da Fraternidade 2021. Hoje nós teremos nesse terceiro dia o agir. E para isto nós convidamos primeiramente o pároco da paróquia Bom Jesus da Penha, Padre Reinaldo, e também a doutora Joyce, que responderão às perguntas que faremos a eles. E para isto quero convidar agora a Gisele para dirigir esta parte de perguntas. A campanha da fraternidade deste ano é ecumênica. Padre Reinaldo, o que é uma campanha da fraternidade ecumênica? O que poderíamos fazer com outras igrejas irmãs? Dialogar? Caminhar juntos? Ações comuns? Primeiro, meu boa noite àqueles que nos acompanham nesse terceiro dia da nossa formação sobre a campanha da fraternidade. Tivemos esses 2 dias de reflexão e de formação com os nossos 2 padres, que muito agradecemos a contribuição e a colaboração deles com a nossa paróquia Bom Jesus da Penha. Boa noite, Gisele, boa noite, Joyce, que estão aqui comigo nessa noite, onde vamos buscar justamente, como diz o Padre Elígio, tentar algumas respostas para as nossas ações. Como já responderam os nossos padres, a campanha da fraternidade ecumênica, ela acontece às vezes de 5, 6 anos, onde mais igrejas cristãs refletem sobre um tema relacionado com a fraternidade, com a caridade, com a solidariedade. E esse ano, como você disse, é o diálogo. E dialogar com as outras igrejas cristãs, naturalmente que é possível. As igrejas mais tradicionais, luterana, anglicana, metodista, há muito tempo, junto com a Igreja Católica, fazem um bonito caminho, um caminhar ecumênico. Também com a Semana de Unidade dos Cristãos, próximo a Pentecostes, e já há um tempo, desde o ano 2000, fazendo a campanha da fraternidade ecumênica. Então é possível dialogar. Nós temos muito mais em comum do que o que nos desune ou o que não nos une. Mas eu acredito plenamente na possibilidade de caminharmos juntos, principalmente no que nos une. E o que nos une é o Evangelho de Jesus, é o mandamento do amor, é o que está em Mateus 25. O cuidado com os pobres, com os necessitados, com os doentes. Então o diálogo nesse campo é possível e deve acontecer. Como anunciar, Padre, o Evangelho de Jesus Cristo em tempos tão turbulentos, com seus conflitos, violências, racismo, xenofobia e outras práticas de ódio? Gisele, na verdade, como em qualquer tempo, é necessário anunciar o Evangelho de Jesus. Jesus sofreu injustiça, tortura, incompreensão, racismo. Ele, quer dizer, ele sofreu discriminação, preconceito. Então, na verdade, isso não muda com o nosso tempo. O Evangelho de Jesus, ele precisa ser sempre anunciado como um caminho de fraternidade, como um caminho de amor, como um caminho onde nós construímos o bem comum, onde todos nós somos filhos e filhas do mesmo Pai, que derrama o seu amor gratuitamente por todos nós. Então quem sou eu, quem é você, para não caminhar no amor, para não buscar o irmão na solidariedade, no diálogo, nesse caminho de irmãos uns dos outros? Então eu penso que não é só agora, é sempre o anúncio do Evangelho, é o anúncio do amor, o anúncio desse Deus que nos ama e que eu vou ser só semelhante a Jesus, ao Pai,
na ação do Espírito Santo, quando eu entro nessa dinâmica do amor e da caridade. Doutora Joyce, seja bem-vinda. O convite da campanha é educar para o diálogo. O que aconteceu conosco? Que não dialogamos mais como antigamente. Como recuperar nossa capacidade de dialogar na família, na sociedade, na igreja? Boa noite a você que está conosco nesse terceiro dia de campanha da fraternidade. É uma honra e uma bênção estar aqui como paroquiana da Bom Jesus da Penha, tentando ajudar de alguma forma com os conhecimentos que Deus deu. Penso que falta diálogo porque esquecemos de colocar Deus na frente de todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos empreendimentos. A partir do momento em que o mundo esqueceu-se disso, e nós como cristãos temos culpa porque nós não estamos dando o verdadeiro testemunho do anúncio do Cristo, começa o egoísmo, o individualismo, que estamos vendo, né? A corrupção fazendo com que tantos irmãos estejam aí sem insumos, sem oxigênio, sem materiais. Irmãos que estão em necessidades financeiras reais, não somente por esta pandemia, mas por outras situações. Creio que precisamos voltar a ter uma intimidade com Deus. E nós cristãos temos uma ação primordial nisso. Com a palavra, há quanto tempo nós não estamos buscando a palavra de Deus? Com a oração, a intimidade com Deus, a busca dos sacramentos. Nossas igrejas começaram a abrir, já podemos procurar alguns sacramentos, né? Precisamos ter intimidade com o Senhor. E creio que aquele que se abre à ação de Deus, o Espírito Santo age nele e o diálogo acontece. Em especial nas nossas famílias, que são aquelas mais atingidas, as que estão sofrendo muito, não somente na pandemia, mas ao longo da história, tantos ataques violentos às nossas famílias, se não há diálogo dentro delas, se não há uma formação dentro dela, o que podemos levar adiante para as nossas comunidades, para a nossa sociedade? Creio que precisamos trazer Jesus de volta. Joyce, eu concordo com o que você disse sobre a intimidade com Deus, fundamental. Mas eu queria acrescentar uma coisa que para mim é muito importante. É a intimidade com o Deus que Jesus apresentou. Porque muitas vezes nós até colocamos Deus, mas parece que é um Deus ao meu modo, né? E o que Jesus nos apresentou é esse Deus que ama a todos e que um dia vai nos julgar pela caridade que fizemos para com o irmão. Então concordo com você plenamente, a corrupção é um pecado gravíssimo, né? O egoísmo, o individualismo, e muitas vezes as pessoas até usam de Deus para viverem isso, o individualismo, o egoísmo, né? Um Deus muito pessoal. Exato, e isso dá contra-testemunho. É esse contra-testemunho que tem afastado cada vez mais, é uma bola de neve. Se nós não damos testemunho do Cristo, os outros, não vendo esse testemunho, também se desvirtuam, né? E é exatamente isso, o Cristo como Ele é o que a campanha da fraternidade vai falar para nós, né? É o Cristo que é a nossa paz, é o Cristo que une, que transforma as divisões em algo único. Mas como? Se eu vivo uma fé individual. Cada um com sua crença, evidente, mas eu preciso dar testemunho melhor desse Cristo que é amor, né? Que é a união. Concordo plenamente e me lembrei do Padre Zezinho que canta a paz inquieta, né? Não é uma paz intimista, que eu fico ali curtindo Jesus, mas Ele me move em direção ao outro. Perfeito. Estamos diante de uma sociedade doente, desigual, polarizada e violenta. Padre Reinaldo, qual a mensagem da campanha da fraternidade para essa sociedade? Ô Gisele, acho que até o que eu e Joyce conversávamos agora, né? A importância de olhar para Jesus e para a mensagem de Jesus. Jesus tem um claro
uma clara mensagem, que é o seu evangelho, em que ele fala do perdão, da caridade, da solidariedade, do cuidado de cada irmão que está doente, que está necessitado. Jesus foi o puro bem em todas as pessoas que ele via, e principalmente que estavam necessitadas. Ele tinha um coração misericordioso, compassivo. Primeiro eu vejo assim, Mateus capítulo 5, 6 e 7, está quase o manual do cristão. Ali ele vai colocando no chamado Sermão da Montanha, pontos que nós, se seguirmos, vamos viver o diálogo, vamos viver a paz, vamos viver a caridade. E perceber quantas vezes Jesus não deixou as pessoas passarem ao largo. A viúva de Naim, a mulher que ia ser apedrejada, os cegos que estavam à beira do caminho. Jesus não deixa ninguém passar ao largo. Então eu sinto que esse é um caminhar, eu digo que eu tenho buscado essa conversão, não deixar ninguém passar ao largo, que nós possamos crescer no diálogo, como Jesus nos ensinou no seu evangelho. Joyce, como médica e como alguém que está na linha de frente no combate à Covid, nos hospitais, houve mais solidariedade, humanização nos atendimentos, principalmente com os pacientes com Covid? Qual o grande ensinamento que fica para nós hoje, como sociedade e como igreja? Eu peço aqui uma parte, como médico, para continuar fazendo as mesmas orientações. Distanciamento, isolamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, mesmo que já estejamos fazendo as campanhas de vacinação, ainda não estamos completamente protegidos. Então, isso também é cuidado, né? Isso é ser cristão, isso é cuidar. Sim, nós estamos vendo mais solidariedade. Nós que estamos à frente, e aí eu não falo só os médicos, não seria justo acrescentar médicos, eu tenho que falar dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, de todos os profissionais que estão envolvidos, que têm sofrido junto conosco. E a gente escuta muitas histórias, às vezes as últimas histórias de um doente. E é muito triste. E isso nos comove. Conversava antes, né, desse momento com o padre Reinaldo e falava que existem médicos e médicos, né? Alguns colegas ainda não se imbuíram desse espírito do médico, né, da compaixão. É mais o valor financeiro, monetário, mas em sua grande maioria, sim, há uma grande compaixão. E principalmente quem está dentro dos hospitais e que está acompanhando, então quer ajudar o paciente do lado, que às vezes está sozinho, né? E esse fator solidão dentro do hospital tem sido muito doloroso, porque as pessoas estão isoladas, nós não podemos dar atenção a todos o tempo todo, né? E você vê essa dor no olhar do outro, né? E você precisa olhar aquela pessoa com o olhar do Cristo. O que essa pandemia tem ensinado para nós? Primeiro, nós somos todos iguais. É verdadeiramente isso. Não há divisões, somos todos iguais. Embora quem tenha planos de saúde talvez consiga um atendimento um pouco mais rápido, mas se falta insumos, se falta material, se falta UTI, estamos todos no mesmo barco. Um diretor de uma multinacional e uma pessoa do povo que não está em voga. Há que se ter necessidade de um olhar de misericórdia. Então, enquanto acontecer a corrupção, enquanto isso existir, muitas pessoas ainda vão sofrer. A solidariedade, um outro ponto, é uma forma de agir, né? Lembrando dos passos de Emaús, que era o ver, o julgar, o agir e o celebrar. Quando a gente fala do agir, a solidariedade, o demonstrar compaixão, né, e cuidar-se também faz parte disso. Os padres sempre lembram isso nas missas, né? O cuidar-se também é amor, também é cuidar do outro. Isso é uma forma de agir.
Outro ensinamento, precisamos estimular mais a ciência, porque a ciência é utilizada para o outro e para a casa comum, né? Hoje nós estamos vendo vacinas vindo de vários lugares, não há mais essa divisão, China, Índia, não, estamos todos dividindo os nossos ensinamentos, os nossos conhecimentos para o bem comum. E isso é algo que surpreende, né? E que não pode existir diferenças entre nós. Essas são os grandes ensinamentos. E, por último, o diálogo, a necessidade do diálogo, a necessidade de estar próximo a Jesus. Para nós cristãos, isso é especial. Não sabemos, quando estamos internados, se vamos voltar vivos. Como está a nossa intimidade com o Senhor? A gente tem visto pessoas não têm direito às exéquias. No início da pandemia, missas de 7º dia, de 30º dia eram feitas online. As pessoas não puderam viver o seu luto, muitos não foram enterrados de forma digna. Muitos ficaram sozinhos, abandonados. Como estava? Se a campanha da fraternidade nos diz que Cristo é a nossa paz, onde estava a paz no coração desses irmãos que estavam solitários? Precisamos pensar nisso. Quantas pessoas estão hoje sofrendo por causa do erro de outros? Há que se lembrar mais uma vez o cuidado. O cuidado comigo se passa para o outro. E o diálogo dentro das nossas famílias. Há famílias que se perdem, são destruídas por essa pandemia ou por outras doenças, sem haver diálogo. Se não há diálogo entre as nossas famílias, que é a base, como podemos construir uma melhor sociedade? Padre Reinaldo, como fazer chegar as propostas da campanha da fraternidade? Fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. As pessoas, especialmente neste tempo de pandemia. Acho que a maneira que nós já estamos fazendo essa formação é uma maneira, né? Porque, como disse a doutora Joyce, e aqui eu coloquei a doutora porque foi a médica, cientista, quem nos falou, a pandemia não terminou, né? Nós estamos no começo da vacinação, tem um longo caminhar para estarmos todos imunes. Então, temos de continuar com o isolamento possível, com a máscara, lavar as mãos, álcool gel e tudo. E a igreja vai manter o que é possível no seu caminhar de fé. E aí prioriza sempre os sacramentos, porque é algo comum a todos os cristãos e cristãs. Então, também aproveitar as formações que nós temos. A formação como estamos fazendo agora. Hoje, com tanta facilidade, nós conseguimos ter acesso aos documentos da igreja, né, pelos sites sérios da igreja, da CNBB. Então, que nós possamos estudar e vamos buscar esse diálogo, que a principal proposta, eu acredito, é justamente esse diálogo, essa busca da paz, da caridade. As igrejas cristãs, elas têm de continuar a ser um sinal de fraternidade, de solidariedade, de diálogo, contrapondo justamente o individualismo, o egoísmo. Então, assim, as igrejas cristãs precisam ser esse oásis, sempre buscando alimentar o povo com todas essas propostas da campanha da fraternidade. Mas nesse período da pandemia, ficamos sim reduzidos ao nosso trabalho pastoral. Então eu também sinto que é preciso um empenho das pessoas, né? Eu lembrei aqui pensando sobre o cardeal vietnamita, que ficou tanto tempo na prisão, por 13 anos, numa prisão isolada, e nunca perdeu a sua espiritualidade. Com uma gota d'água e uma gota de vinho, celebrava a missa todos os dias. E para mim sempre ele é um exemplo de eu buscar a intimidade com Jesus, custe o que custar, né? Então, como dizia a doutora Joyce, que eu busque participar dos sacramentos. Se eu ainda não posso, que eu participe online, mas participe com o meu coração, com a minha mente.
E que diante dessas propostas da campanha da fraternidade, se não podemos fazer muito, mas que busque cada vez mais conhecer, seja um sinal. Hoje usamos as redes sociais para tantas coisas ruins, né? Para inverdades, fake news, campanhas que nada a ver. Por que não fazer a campanha cristã? Levar o conhecimento sobre a campanha da fraternidade, o que refletimos, comente com os outros, sugira que venha ver essa formação, a formação que tivemos no primeiro, no segundo dia. Eu vejo que aí é uma ação muito concreta para você testemunhar e levar o ensinamento verdadeiro, o ensinamento real da igreja para os nossos irmãos e irmãs. Como descobrir o Cristo como nossa paz? Com base no lema da campanha da fraternidade, diz que o que era dividido fez-se uma unidade. Doutora Joyce, gostaria da sua resposta. Mais uma vez lembrando a importância da intimidade. Esse Cristo que é a nossa paz precisa ser anunciado. Padre Reinaldo bem lembrou, nós temos tantas atividades online, tantos sites que podem nos transmitir mensagens boas, mensagens sérias. Precisamos estar atentos. Nós buscamos nas redes sociais tantas coisas supérfluas, mas precisamos estar firmes no Cristo. Esse Cristo que une, que não faz divisão. Então, lembrávamos, não há rico nem pobre para esta pandemia, né? Ricos e pobres estão caindo doentes. Vou falar como médico. Os meus colegas estão caindo por uma síndrome chamada burnout, ou seja, da estafa, do cansaço absoluto. Por quê? Porque é um trabalho diário e intenso, porque eu tenho cuidado com aquela vida. Eu também, eu que não sou médico, né, eu que estou em outra área, eu preciso também ter este cuidado para unificar. Eu preciso ter esse cuidado para o dialogar. Nós estamos muito prontos para julgar o outro, muito prontos para olhar do nosso jeito, porque cada um vê como um prisma de uma forma diferente. Mas precisamos buscar unidade, e unidade vai passar pelo diálogo também. E muitas vezes nós não estamos vendo isso. O uso talvez da religião, muitas vezes para impor as nossas vontades. Eu preciso, como Cristo, estar atento ao outro. Como Nossa Senhora em Caná esteve atenta às necessidades, eu também preciso. Como estarei atento? Se eu tiver intimidade, se eu estiver em vida de oração, se eu estiver buscando a palavra de Deus, se eu estiver buscando os sacramentos, eu preciso de intimidade com Deus. Assim, o Senhor pode se tornar o ponto de unidade. E nós, cristãos, sobre nós a responsabilidade é muito maior, porque nós conhecemos Jesus. Muitos não conhecem. E é através do nosso testemunho que Jesus precisa ser conhecido. Muita gente está aí desesperançada porque não tem Cristo como sua esperança. Nós precisamos dar esse testemunho. Padre, assim como os discípulos de Emaús, os cristãos esfriaram um pouco na fé, com tantos familiares e amigos sendo vítimas deste vírus. E por não ter o refúgio das atividades presenciais das igrejas. Como a igreja pode reacender esse ardor cristão? Gisele, a igreja está buscando ser criativa nesse momento único, difícil, que ela nem sabia como fazer. Todos nós aprendemos de supetão o que fazer. Como você usou o Evangelho de Emaús, aí também está a resposta. Os discípulos de Emaús, eles começam tão desanimados, tão tristes, né, tão abatidos, que nem perceberam Jesus se aproximar. E Jesus faz uma pedagogia. Ele começa a lembrar as Escrituras, começa a lembrar a história de Israel e vai mostrando com esse caminhar e com essa pedagogia das Escrituras que ele é o Messias, que eles tanto esperavam, o Salvador.
E ele tem um momento, ao convidar que Jesus fosse até a casa deles, eles têm um momento da refeição, que ali nós lembramos a Eucaristia, e aí se abrem os olhos dos discípulos. Então, o contato com a palavra de Deus, contato com a oração, como dizia a Joyce, com a intimidade com o Senhor. Buscar participar dos sacramentos, da Santa Missa, né? Não ter essa preguiça, porque ficou tanto tempo online, e continuar nisso, se acomodar nisso. Se é possível vir aqui, venha. Todos nós temos de ter uma fé e uma experiência pessoal com Jesus. Mas a fé em comunidade, ela nos alimenta. A fé junto com o outro, cantar com o outro, rezar com o outro, ele vai alimentar também a minha fé pessoal. Então, muitas vezes esse cansaço, esse abatimento é a falta da comunidade. Jesus, ele viveu em comunidade com os apóstolos, com os discípulos, e nos ensinou esse valor da comunidade. Então, que você busque de verdade o retorno, se você pode, a estar aqui com a comunidade. Se não pode, continue com todo o zelo, participando dos sacramentos pelas redes sociais, mas busque ter seu momento de oração, busque ter seu momento com a palavra de Deus, busque crescer neste contato com Jesus. Depois os discípulos, foi tão forte o reacender deles, que eles voltaram os 12 quilômetros correndo para anunciar aos outros. Quando nós temos esse contato com Jesus, na verdade não vai ser pandemia, morte, doença, que vai nos afastar dele, não. Para mim, todo o tempo da pandemia que não foi fácil, como pároco, como sacerdote, como pessoa humana, cuidado de tudo isso na igreja, buscando continuar a evangelização, a formação, os sacramentos, mas a certeza de que Deus caminha comigo, de que Ele está todo o tempo comigo. Então isso é que eu tenho de cultivar, e aí não é a igreja que vai fazer. A igreja já está sendo criativa, e eu digo, todos nós temos buscado sacerdotes a sermos fiéis, catequistas, formadores, agentes de pastoral, têm sido muito criativos e dedicados para não nos perdermos nesse caminhar pastoral e caminhar de fé. Mas é preciso da sua parte de empenho, de abrir os olhos para o que Deus está fazendo na sua vida. O Brasil ultrapassou a triste marca de 220 mil óbitos pelo vírus, sem contar os milhares de mortes por outras doenças, acidentes ou causas naturais. Com o isolamento, tivemos mais casos de feminicídio e outras violências contra as mulheres, contra as crianças, negros, idosos. Psicologicamente, o país vai conseguir, doutora Joyce, na sua opinião, superar tudo isso a curto ou médio prazo? Ouso dizer que nem muito a médio, mas a longo prazo. É uma reconstrução. Assim como estamos reconstruindo, né? Vendo de uma maneira diferente, agindo de uma forma diferente para evangelizar, para trabalhar. O padre Reinaldo bem lembrava, é uma grande mudança para todos, né? Todos nós tivemos que aprender algo e a nos reinventar. Então, creio que todo esse processo nos tira da nossa zona de conforto, e o tirar da zona de conforto abala. Muitos pacientes permanecem isolados, ficam sozinhos. Esse isolamento, o estar só, a solidão, ela também mexe com a parte emocional e psicológica, sem contar que o vírus também, dentre as suas causas, ele também pode agir na parte psiquiátrica e psicológica. Então, para que se retorne, não talvez ao que éramos antes, não haverá mais isso, mas precisamos ter novas concepções, isso vai levar um tempo. Eu
tomei a liberdade de procurar alguns números e são gritantes realmente, né? A violência doméstica, por exemplo, na França, são países primeiro mundo, aumentou 32%, na Colômbia 60%. Né? A violência contra os idosos, a gente não costuma falar isso, mas aqui no Brasil aumentou em cerca de 59%. O feminicídio em torno de 22% a 25%. São números gritantes, isso é alto, significa que não está havendo diálogo dentro das nossas casas. Significa que estamos tão tomados de medo, de pânico, que isso está influenciando nas nossas relações sociais. Então, creio, Gisele, que vamos levar ainda um tempo para nos recuperarmos disso. E se não tiver fé, será muito mais difícil. Precisamos estar fortalecidos na rocha que é Jesus Cristo. Mais uma vez um alerta, nós cristãos temos a grande responsabilidade desse anúncio. A quem muito é dado, muito será cobrado. A proposta da campanha da Fraternidade de 2021 é diálogo de paz. Como podemos, Padre Reinaldo, contribuir para superar a desigualdade e promover a conversão para uma cultura de amor? Gisele, acho que na verdade a gente já conversou sobre isso, né? Sobretudo o seguir a Jesus nesse caminho de solidariedade, de caridade. E a doutora Joyce agora dizia da importância das mazelas da sociedade. Eu queria acrescentar que também houve um governo federal que brincou com a pandemia, que ridicularizou, que negou e que teve muita irresponsabilidade no cuidado. Tiveram governos estaduais e municipais corruptos que aproveitaram da doença do povo, que superfaturaram, imaginem, em respiradores. Eu acho isso de um absurdo. A gente não pode também, como igreja, fechar os olhos para isso. A CNBB manifestou, através de documentos oficiais, a insatisfação com a condução do governo federal e de outros governos, da maneira como foi tratado toda essa situação da pandemia. Também denunciar injustiça, denunciar corrupção, também ser uma voz na sociedade, é criar diálogo, é promover a paz, porque Jesus não se calou diante das injustiças. Ele não se calou diante da corrupção, inclusive do governo religioso do momento dele. Então nós precisamos também ter a coragem de denunciar, a coragem de anunciar e a coragem de lutar pelos outros, pelo bem comum. A gente de verdade, como dizia a Joyce, assumir mais o nosso cristianismo em ações muito concretas. Padre, eu gostaria até lembrar que Jesus, tudo que ele fez foi sem violência, né? Ele não usou de violência em momento algum. Então a imagem que se tem é que o cristão é o cordeirinho que baixa a cabeça para tudo, que não fala nada, que não responde. Eu posso denunciar com os meus atos, eu posso denunciar com as minhas orações, eu posso fazer a minha parte. Então, eu lembro assim, como a solidariedade é importante nesse momento. Vou falar pela minha experiência, porque eu contraí Covid, e quantas pessoas, e eu tenho certeza que elas vão estar assistindo, e eu agradeço a elas de coração por tudo que fizeram. Era sempre comida na porta de casa, alguma coisa na porta, assim, tocava a campainha, saíam correndo, mas tudo bem. Era isso, né? O cuidado, o zelo, e isso dá testemunho para o outro. Tanto que a minha vizinha de porta falou assim, nossa, mas toda hora ia alguém na sua casa para levar alguma coisa? Eu falei, sim, porque isso é solidariedade, isso é amor, isso é cuidado. Então é assim que tem que ser, né? Vou ter de discordar de você numa coisa. Jesus usou de violência sim. Quando ele chegou no templo e viu aquela corrupção, aquela bagunça, ele foi bastante violento. Ele quebrou as coisas, ele usou o chicote, ele não se calou. Eu acho que diante de algumas situações na sociedade, diante de injustiças, como você também citou, eu acho que a gente precisa ser mais veemente no nosso discurso, no nosso anúncio.
Não estou dizendo que a gente precisa ser violento de maneira Exato. nenhuma, né? Mas eu quero dizer que Jesus, um momento, ele, como disse, chega, basta. Exato. Vocês já ultrapassaram o limite, né? Então eu acho que em alguns momentos nós cristãos também não podemos mesmo ser cordeirinhos, ter uma paz inquieta que é capaz de dizer basta. Não dá mais, em nome do povo, que continue assim. É verdade. Doutora Joyce, diante das suas palavras, seu testemunho, seu profissionalismo, gostaríamos agora que você deixasse uma palavra para todos nós, diante de todo esse tema, diante de tudo que nós estamos vivendo. Mais uma vez, cuidado. A pandemia não terminou. Isolamento social, distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel. Parece chato isso, mas é o cuidar do outro, é o cuidar da casa comum, é o cuidar de mim. Esse é o agir. Esse é o agir. Eu olho a situação, julgo com o meu pensamento cristão e ajo desta forma, cuidando. Precisamos de mais diálogo dentro das nossas casas, que ali está a base. A nossa família é a base. Se a nossa família não está bem, não poderemos levar adiante para a sociedade algo mais estável. Precisamos buscar a Deus, rever os nossos conceitos. Há quanto tempo não estamos pegando a palavra de Deus para ler? Nem que seja alguns versículos por dia. Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa busca dos sacramentos? Lembrávamos aqui, as nossas missas presenciais retornaram. É hora de voltar à intimidade com o Senhor. Dessa forma estaremos mais firmes, desta forma olharemos com outros olhos e poderemos em algum momento celebrar o quarto passo de Emaús, a celebração, celebrar a vida, uma vida que une, porque não há diferenças entre nós. E precisamos buscar essa unidade, começando por nós, pela oração, pela intimidade com Deus, com o cuidado com o próximo. Em agradecimento a tudo que foi falado, também pedimos ao Senhor, Padre Reinaldo, uma palavra de consideração final, diante de tudo que foi exposto, de tudo que o Senhor falou e nos ensinou com base na palavra de Deus. Gisele, primeiro é justamente uma palavra de agradecimento a toda a equipe que preparou, junto com o Padre Elígio, essa formação, aos padres que trabalharam no primeiro e no segundo dia, a você, Joyce, que aqui estão conosco hoje. Aqui já é um ensinamento que as coisas não se fazem sozinhos. O pessoal da Pascom, da nossa paróquia, que estão aqui também gravando conosco, estão transmitindo conosco esse momento. Então, principalmente esse agradecimento. E eu quero lembrar o que eu já disse muitas vezes: Deus caminha conosco. Naquele momento de Emaús, abatidos e desanimados, sem esperança, Jesus caminhava com eles, mesmo que eles não tinham percebido. Perceberam depois. E Jesus não deixou de caminhar com eles, mesmo que eles não tinham percebido. E ao contrário, foi dando ânimo ao coração deles. Então, Jesus sempre caminha conosco. Se lembra, no finalzinho de março, daquela cena inesquecível do Papa Francisco, caminhando solitariamente pela Praça de São Pedro, e a sua mensagem foi essa: que no barco, no meio da tempestade, Jesus estava conosco. Jesus está sempre conosco. Então vamos em frente no diálogo, na luta pela justiça, na paz, com a certeza de que Jesus em todo momento caminha conosco. Ele é a nossa paz. E se você está num momento abatido, desanimado, busque de verdade essa intimidade com Jesus. Não se esqueça, Ele está sempre conosco. E assim nós chegamos ao final desses nossos 3 dias de formação da campanha da fraternidade. Também gostaríamos de avisar a todos, se caso você tem alguma pergunta,
que você gostaria de fazer a partir do primeiro dia da nossa formação, do segundo dia da nossa formação e também de hoje, por favor, pode fazer esta pergunta e responderemos por escrito, à medida que nós vamos transmitir esta formação. O meu agradecimento a todos que colaboraram conosco. Primeiro dia, Padre Abimar, que esteve conosco. Segundo dia, Monsenhor Luiz Antônio, que esteve conosco. E hoje, Padre Reinaldo e a Joyce. E agora convido a você que está lá na sua casa para rezar conosco esta oração da campanha da Fraternidade 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso do amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre todos nós, sobre as famílias reunidas e que acompanharam esta formação, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado a todos que nos acompanharam nessas 3 noites. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas.